toda noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Amém? Glória a Deus, guardai-vos os vossos assentos, em nome de Jesus, guardai vossas Bíblias. Eu quero vos convidar nessa noite a navegarmos na palavra do Senhor. E nada mais, nada menos do que quero passar aquilo que o Senhor colocou no meu coração para a igreja. Amém? Até o momento em que o Senhor permitir que seja entregue essa mensagem. E iniciaremos falando sobre, não o momento da pescaria, mas iniciaremos falando sobre cerca de 14 horas antes, 16 horas antes desse fato acontecer. Quando o sol está se pondo no dia anterior, quando o sol está se declinando no dia anterior, começa a brisa do mar, começa o vento do mar jogar-se para o meio do mar. O vento começa a soprar a favor dos pescadores, a favor da pescaria. E aqueles homens, Pedro, Tiago, João e mais os seus companheiros de trabalho, naturalmente vão desenvolver-se o seu trabalho diante daquela oportunidade, e para eles era um novo dia, era uma nova oportunidade. E eles estavam se esforçando, se entregando àquela dedicação ao Senhor. E quando eles estão fazendo isso, vem a primeira hora, vem a segunda hora, ou a primeira vigília, a segunda vigília, e por aí vai. E eles passam a noite se esforçando, eles passam a noite lutando, e joga a rede de um lado, joga a rede de outro, e nada de aparecer um peixe, nada de aparecer nenhum cardume, nada de aparecer 2 ou 3 ou 5 ou 10. Estava escasso naquele momento, naquela região, naquela noite, a presença dos peixes. E qual era o produto que mantinha os pescadores? Qual era o produto, o resultado do trabalho? Era justamente os peixes. Os peixes eram o resultado de um grande esforço, ou de uma dedicação noturna, ou de uma dedicação de 12 horas de trabalho. Geralmente os homens naquela época, os pescadores, eles pescavam e sobravam 12, 10, 12, 8 horas, dependendo da pescaria. Vai nos dizer a Bíblia que Jesus está pregando a palavra e ele estava junto do lago de Genezaré. E a multidão o apertava, porque a multidão queria vê-lo. Então, todo mundo se ajudava o mais próximo possível do Senhor. E quando o Senhor vai dizer a Bíblia, ele viu estar 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores já haviam descido e estavam lavando as redes, porque eles tinham passado a noite toda e não tinham conseguido nada. E eles estavam lavando a rede. E era comum, era natural que eles lavassem a rede após uma noite inteira de tentativas. E a Bíblia diz que ele entrou em um dos barcos. E por sinal, digamos como uma coincidência, naturalmente falando, porque para Deus não é uma coincidência, para Deus existe propósito, projeto e objetivo. Para Deus não existe coincidência. Deus sabe o que está fazendo. Então, coincidentemente, Jesus vai para o barco de Simão. Fala, Simão, espere aí o seu barco, coloque-me mais para dentro do mar, porque a multidão não vai estar me apertando. Vou ficar agora no seu barco fazendo a obra de Deus. O seu barco, ô Simão, vai deixar de ser agora uma ferramenta para o mar, uma ferramenta de peixes naturais, e eu vou fazer do seu barco um púlpito. O seu barco agora vai se tornar um altar onde eu vou levar a palavra. Aleluia! Você já preparou o seu barco para se tornar altar? Vai pegando um ganchinho. Então, quando Jesus pega o barco de Simão, faz dele um púlpito, como aqui tem esse púlpito que naturalmente é para se levar e pregar a palavra de Deus. E o que Jesus está fazendo no barco de Simão? Levando a palavra e ensinando o povo. E quando Jesus está terminando de ensinar o povo, provavelmente ele começou a ensinar entre 7 e 8 horas da manhã, lá para as 9 horas da manhã, Jesus diz assim a Simão, olha o que Jesus fala. Quando acabou de falar, versículo 4, disse a Simão, faze-te ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. Aqui agora vem a coisa mais interessante do momento desta palavra, e olha que eu ainda estou no início, você vai entender o mistério. Quando Jesus está levando a palavra, ele vai dizer o seguinte, Simão, faze-te ao mar alto. Jesus não está dizendo, Simão, vai à beira do mar, Simão, vai mais ou menos 300 metros à frente. Jesus está dizendo, vai lá para o meio do mar, vai num lugar alto, um lugar mais longínquo. Mas Senhor, eu sei que o Senhor sabe o que está falando,
Senhor, passamos a noite inteira, Senhor, tentamos de um lado, de outro, jogamos redes, Senhor, nos esforçamos, Senhor, nós estamos aqui literalmente cansados. Era natural que eles ficassem cansados, até porque passaram a noite toda pescando e ainda foram ouvir um sermão, provavelmente de 2 horas do Senhor, até porque senão não podia mandar Jesus descer do barco, aguardar o seu barco, tinha que esperar o sermão terminar. E quando Jesus está levando a palavra, ele conclui dizendo: Simão, agora, tudo o que eu falei, porque a Bíblia não diz o que Jesus ensinou, mas diz o resultado do ensino de Jesus. Não diz o que Jesus falou, mas o resultado vai se dar justamente nessa festa. Porque quando Jesus fala: Simão, pode se lançar ao mar alto, e vai, pega as suas redes e vão pescar. Aleluia. E Simão já faz com o Senhor. Nossas forças se foram, nós estamos cansados, nós estamos afadigados, nós estamos estressados, estamos até tristes, Senhor, porque tentamos a noite inteira. Simão está dizendo: Senhor, nossos limites naturais se acabaram, Senhor, nossos ânimos também foram afetados. Agora, se tem uma coisa que motivou Simão naquela hora, foi aquilo que Jesus falou: lançai as redes lá no mar. Isso é tremendo, isso é poderoso, porque ele disse: Senhor, eu vou ir ao alto mar, eu vou ir não porque eu sou um pescador experiente, não porque eu sei que eu posso encontrar a tua maneira, sei lá, um acaso. Não, ele disse: Senhor, eu vou até o mar, nós vamos lançar a rede, mas é sobre a tua palavra. Aleluia. Sobre a tua palavra. E paralelo a essa história, eu quero lembrar com você de um homem que nasceu lá no Egito. E esse homem foi criado pela filha do faraó. Esse homem, com 40 anos, ele acreditava que o povo dele iria entender que Deus o levantara para fazer a obra. O povo dele vai entender, ou ele pensaria assim, está em Atos capítulo 7, versículo 23 em diante, que quando Moisés tinha 40 anos, ele viu uma situação acontecendo com o egípcio, estava maltratando o israelita, e Moisés defendeu aquele israelita e matou o egípcio, porque ele achava que o povo ia entender que ele ia trazer uma liberdade, uma proteção para o seu povo. E ele cuidava isso, que os seus irmãos entenderiam que era a vontade de Deus. E no dia seguinte ele viu os irmãos dele em contenda e foi tentar trazer uma paz. E um daqueles que estavam em contenda falou: olha, por acaso tu queres tornar legislador e botar moral em nós se você matou o egípcio? Então ele lançou da maneira dele aquela rede. Moisés, na forma dele, ele tentou agir, tentou se manifestar ao povo como libertador. Mas aquilo para ele foi frustrante, porque ele foi exposto. E por fim ele teve que fugir para Midian. Ele ficou 40 anos em Midian. E chegou um dia que ele estava lá nas terras de Midian, nas terras de Jetro, seu sogro, e ele viu um sinal no monte. Ele viu um sinal, porque ele viu um arbusto, que era uma sarça, um arbusto, um mato daquela região desértica. Aquele mato estava pegando fogo, e naturalmente naquela região era comum que as árvores pegassem fogo. E naturalmente as árvores se consumiam. O fogo acabava com as árvores. Só que ele ficou percebendo que aquela árvore não se consumia. Aquele fogo não acabava com aquela árvore. E ele foi ver que a visão era aquela. E quando ele chega, que ele vai se aproximando para ver a visão, ouve uma voz: olha, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu está é terra santa. Aí ele tirou a sandália. Ele tirou aquilo que era dele, ele tirou o recurso dele, aquilo que ele o protegia e baseava, ele tirou. Ele quis se humilhar perante Deus. E Deus disse: eu vi e ouvi as aflições do meu povo no Egito. E como eu tinha falado através do servo chamado Abraão, eu tinha prometido a ele que 400 anos ficaria o meu povo sofrendo nas mãos de um povo diferente, até que se acumulassem os pecados dos amorreus. E agora se acumulou os pecados dos amorreus. E eu vim para livrar o meu povo e julgar a terra. Aí Moisés fala: mas como irei? Aí ele disse: eu, Senhor, eu sou, estou te enviando, e te enviarei para o Egito.
para libertar o meu povo. Agora Jesus fala para Simão, Simão, lança a rede, eu mando você lançar a rede. E Simão vai lançar aquela rede. Simão vai dizer, pela tua palavra, olha Senhor, sobre a tua palavra é a base, eu vou me apoiar nela. Ela vai estar embaixo, vai estar em cima, como meu suporte, como meu sustento, como a minha segurança. Eu vou lançar a rede. Aleluia. Simão foi lançar a rede, sozinho não. Foi Pedro, foi Tiago, os outros barquinhos foram. E a Bíblia diz que eles lançaram a rede. E quando eles lançaram a rede, veio uma multidão de peixes e foi uma pesca maravilhosa. Você pode dar graças a Deus por isso. Primeira coisa, não é normal e não é comum, e não é fora de um horário ter tanto peixe naquele lugar. O Senhor Jesus está fazendo a obra através de Simão. O Senhor Jesus está dando uma ordem. Olha que maravilha. Quando Jesus está falando, Simão lança a rede, Jesus não está dando um conselho para que ele se dê bem. Jesus não está pedindo para que ele lance. Jesus está dizendo, lance. Porque isso é um comando de Deus. Isso é uma ordem de Deus. E quando Deus comanda, está comandado. Quando Deus fala, está falado. Quando Deus diz, há dito. Aleluia. Olha que maravilha. Quando Pedro, ele lança a rede, o milagre acontece. E havia todo um motivo, havia toda uma circunstância para que se desse ao contrário. Primeiro, os peixes naquele lago, eles só iam para o mar, ou iam para a superfície à noite, porque era mais seguro para os peixes. Durante o dia os peixes vinham às redes e se escondiam, fugiam das redes. Então não era normal de que aquela hora do dia, praticamente 9 horas da manhã, houvesse peixes naquele mar. Segundo, o povo, aqueles homens pescadores, estavam cansados e sobrecarregados. Eles tinham vindo de um fracasso de uma noite. A noite levou a força deles, a noite levou a disposição deles, mas a noite não levou a fé do coração deles na presença de Deus. E trazendo para nós, para os nossos dias, como uma aplicação da tua vida e da minha vida. Primeiro, a noite na sua vida tem sido difícil? A noite na tua vida tem sido difícil? Salmos 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E o amanhecer na tua vida, o amanhecer na vida de Simão, não era simplesmente o sol saindo, é porque aquele sol que saiu naquela manhã significava Jesus chegando na vida dele para clarear a vida de Simão Pedro e de todos que estavam ao seu redor. Talvez na tua vida um dia, hoje talvez, vai nascer um sol e vai trazer um novo amanhecer na tua história. E você vai ouvir o mestre dizendo, lança a rede, lança a rede, lança a rede, aleluia! Aqueles homens fizeram tudo o que eles podiam. Aqueles homens se esforçaram nas suas condições e limitações. E talvez você, meu irmão, é agora que vamos entrar na palavra. Talvez você está lançando a rede na sua família. Talvez você lança a rede, a palavra de fé. Talvez você lança uma palavra de proteção, de libertação para seus filhos, para seu esposo, para seu pai, sua mãe, sua tia, seu tio, sua sobrinha. Talvez você tenha lançado a rede na tua casa e não tenha vindo peixe nenhum. Talvez os peixes que estavam ali no teu ambiente sumiram. Talvez estão se escapando da rede. Talvez você tenha lançado de todas as formas, de todos os jeitos. Talvez sua estrutura tenha sido abalada até mesmo. Talvez você tenha até tomado por enfermidades emocionais, ou físicas, ou naturais, ou psicológicas, ou espirituais. Talvez você tenha uma pessoa que tem se dedicado tanto, tem se esforçado tanto, e tem dito, Senhor, minhas forças se acabaram. Senhor, minha força se acabou. Minha disposição não é a mesma mais, Senhor. A noite está longa, a coisa está difícil. Aí eu quero te dizer, pela manhã, Jesus entrou em cena.
não somente para pregar a palavra, mas entrou em cena para ser luz na vida daqueles pescadores. Eu creio que pode ser amanhã na tua vida hoje, onde Jesus está te esclarecendo e dizendo: minha serva, meu servo, eu estou aqui para te orientar. Primeiro Jesus prega a palavra, primeiro ele ensina, primeiro ele dá estratégias, primeiro ele te orienta, primeiro ele te direciona, primeiro ele te discipula, para depois ele te dar um comando. Porque não tem como você entender o código do Senhor se você não for ensinado nesses códigos. Não tem como você ouvir um comando se você não saber discernir a voz do Senhor. Então, para isso, precisamos ir à casa de Deus. Para isso, precisamos estudar a palavra. Para isso, precisamos estar aos pés de Jesus, ouvindo a sua voz, para sabermos a hora que Ele vai nos dar o comando. Talvez você fez todas as coisas, todos os esforços. Você acabou. Seu limite chegou ao ponto final. Mas Jesus, ele está em cena. Nessa história da pesca maravilhosa. Ele entra no barco. E é no barco de Simão. No barco do homem mais bravo daquela região. No barco do homem que não largou a espada nem na hora de negar Jesus. Mas Jesus entrou no barco dele. Jesus entra no barco do mais improvável. Jesus entra no seu barco. Se você está aqui nessa noite ouvindo essa palavra, porque você é o Simão da tua família. Você é o Pedro da tua família. Você é aquele chato, você é aquela chata. Você é aquela quadrada, você é aquele quadrado. Você é aquele que é o santão, que é a santona, que é a melhor à vista de muitos, só para te criticar, para te piorar. Mas Jesus está dizendo: é no seu barco que eu entro e que eu uso e que prega a minha palavra. Eu faço do teu barco, da tua vida, do teu povo, do teu tempo, da tua história, o meu altar para levar a minha palavra. É no teu barco, é do jeito que você é do jeito que você está que Jesus quer te usar. Não quer que você permaneça assim, Ele quer que você melhore, mas é do jeito que se encontra que Ele quer te usar para melhor. É no teu barco que Ele quer estar presente. E Ele diz assim: pega o teu barco e se afasta do meio do povo, ó. Se afasta da praia. Aleluia. Oh, que lição maravilhosa. Você está lá na tua família, mas você não se encontra lá no Espírito. O teu Espírito está afastado. Porque Deus tem um compromisso secreto com você. Você está numa multidão de pessoas no trabalho, mas você está separado, está separado. Aquela multidão não te envolve e você não é envolvido por ela. Você é envolvido pela presença de Jesus que está dentro do teu coração, aleluia. E dizendo: eu estou contigo, não temas, eu estou te instruindo, eu estou te ensinando, eu estou trazendo todo um discipulado na tua vida para você ouvir o meu comando, aleluia. Se você largou a rede, se você deixou de lado, se você despreza, se você abandonou, se por algum momento veio o pensamento da tua vida: joga essa rede para lá. Sabe o que é rede? A rede é tuas habilidades, a rede é tua ferramenta, a rede é o dom que Deus te deu, a rede é a palavra do Senhor, a rede é o ânimo, a rede é aquela fé que você tem, que sempre fez coisas maravilhosas, mas agora, talvez essa fé, talvez essa habilidade, talvez esse talento, talvez esse dom, você está limpando, deixando no canto. Mas o Senhor diz assim para você nessa noite: pega a tua rede, pega a tua rede, pega o teu talento, pega a tua fé, pega o teu dom, pega a tua capacidade, pega o que Ele te entregou e sobe agora no arauto. Vai lá no arauto. Sim, você vai até as regiões mais longínquas no mundo espiritual e vai lançar a sua rede. Glória. Sabe aquela filha, aquele filho que está lá no mar, mesmo no mar da vida, no mar da imundícia, do lamaçal do pecado? É lá, ó, tu vai lançar a rede lá hoje, em nome de Jesus. Tu vai lançar a sua rede lá, no mundo espiritual, tu vai lançar a sua rede. Porque a hora é tempo de Jesus te dar a multiplicação da tua obra. É tempo de Deus multiplicar a história da tua vida para melhor. É tempo do Senhor te dar um resultado maior. Mas para isso tem um comando. Para isso tem uma ordem. Para isso tem uma palavra direcionada a nós nessa noite. Levanta-te e põe de pé. Como diz a Bíblia, Isaías 60, resplandece a tua luz e a glória de Deus vem nascendo sobre ti. Há uma glória de Deus na tua vida.
Há um processo de Deus na tua história. Deus não te chamou à toa, Deus não te chamou de qualquer maneira, Deus não te chamou de qualquer jeito, Deus te chamou para ser realmente um diferencial nessa terra. Sabe por que você vai fazer a diferença? Sabe por que você faz a diferença? É porque Jesus está em você e você já é diferente pelo Espírito Santo. A natureza de Deus te faz diferente. A presença de Deus te faz diferente. E o Senhor quer que você lance a rede nessa noite. Pegue tudo, sabe? Aquela luta foi grande, aquela peleja foi demais. Aquela pessoa talvez já disse não. Aquela pessoa já disse para você, já era, acabou. Mas Jesus não está dizendo, Jesus está dizendo, mantenha a sua fé firme. Como disse Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei o mais precioso no meu coração. Hebreus diz também que sem fé é impossível agradar a Deus. Creia no Senhor. Vamos ficar de pé se você puder essa hora. Estou concluindo. Não quero ser muito tardio, mas eu peço a você, feche os teus olhos se você puder. Chama aqui de novo, está louvando. O Senhor, Ele quer que você, aleluia, não desista do seu propósito. Talvez você lutou até hoje com todas as forças. Talvez você lutou até hoje de todas as maneiras. Mas agora é hora do Senhor dizer para ti: lance a rede nesse final de ano. Lance a rede a partir de hoje, porque 2026 você vai colher muitos peixes para o Senhor. 2026 é tua família inteira em Jesus Cristo. A colheita já vai ser agora. A pescaria vai ser agora. A maior pescaria da tua história. A maior pescaria da tua vida. Aquela vida